Então, nós temos hoje hoje aqui com a gente no Pensando Fora da Caixa, o professor doutor Elcio Mendonça. O Elcio tem formação em teologia, mestre, doutor em ciências da religião, e agora está fazendo seu doutorado, não, seu pós-doutorado, na verdade, né, em estudos da tradução. Né? Inclusive, depois você pode falar um pouquinho mais sobre isso, né, o Elcio, na sua fala, sim. inclusive. Né? O que é isso? Estudos da tradução. Quais Legal. são os seus objetos de pesquisa, né? E também está com a gente aqui hoje nosso amigo, né? Professor também, doutor Delcides Marques. O Delcides é docente, professor na Univasf e coordenador do Laboratório de Antropologia, Filosofia e Política, Crises. O Delcides também é formado na área de antropologia, vai trabalhar um pouco também essas questões da tradução na sua área de pesquisa. Depois o Del pode também explicar um pouco mais dos seus objetos de pesquisa, né, e inclusive na sua fala. Bom, gente, é isso. Então, para começar a nossa live, eu vou lançar uma provocação para vocês de um filósofo da língua, né, um filósofo chamado Wilhelm Flusser. Vou colocar aqui para o pessoal ver. Esse livro aqui chamado Língua e Realidade. Então, o Flusser, eu vou começar perguntando para o Elcio, e depois o Del pode comentar também, tá bom, Del? Eu vou ler aqui o parágrafo que o Flusser fala sobre tradução, e aí vocês podem já começar a live discutindo essa fala do Flusser. Então, o Flusser diz assim, ó, cada língua tem uma personalidade própria, proporcionando ao intelecto um clima específico de realidade. A tradução é, portanto, a rigor, impossível. Ela é possível aproximadamente, graças às semelhanças existentes entre as línguas, semelhanças ontológicas. Elcio, então, para iniciar nossa live, você poderia comentar então essa fala do Flusser, só para a gente já introduzir o nosso tema de hoje. Sim, Rogério. Primeiramente, boa noite a todos que estão nos assistindo aqui. Também ao professor Rogério, que está mediando aí essa live. Também trazendo bastante contribuições, e também ao nosso amigo Delcides. Né? Prazer estar com vocês aqui. Bom, eu acho que o Flusser, ele foi muito feliz na afirmação dele, porque, de fato, cada língua tem a sua própria dinâmica, né? Porque a língua faz parte de um contexto, né? Um contexto geográfico, também de um contexto histórico, né? Então, é possível você perceber, por exemplo, a datação de um texto, mesmo que seja aproximada, somente mediante a linguagem do texto, né? Então, dependendo da linguagem, cada época tem sua própria linguagem, inclusive, né? Expressões, gírias, né? E assim por diante. Da mesma forma, as questões culturais, a visão de mundo, também são diferentes, né? Então, nesse caso, olhando assim friamente para isso, uma tradução de uma língua para outra seria mesmo muito difícil, né? Quase que impossível, porque não tem como você pensar da mesma forma que o outro. Né? A gente aqui no Brasil, a gente fala língua portuguesa brasileira. Né? Se a gente for para Portugal, mesmo que fale o mesmo português, mas a forma deles enxergarem o mundo é um pouco diferente, né? Se bem que é o mesmo português, digamos assim, né? Com suas diferenças. Agora, se for mais radical, para um outro idioma diferente, como o inglês, né? Já muda, né? Então, a forma de pensar de alguém que tem a língua inglesa como nativa é diferente de alguém que tem a língua portuguesa como nativa. Então, nesse caso, a tradução ela vai se dar mais ou menos baseado nessas ideias, né, que se tem de cada coisa. Como tem expressões, a gente estava
até brincando, né? Por exemplo, como que eu vou traduzir o namorado pisou na bola com a namorada, né? Se eu traduzir isso literalmente, não vai fazer sentido nenhum, né? Quer dizer, alguém que vai ler, mas como assim pisou na bola? Eles estavam jogando futebol, né? O que é, né? Por quê? Porque isso é uma característica própria nossa, né? Nem em Portugal tem isso, né? Então, quer dizer, é uma coisa particular. Então, nesse sentido, a tradução ficaria mesmo complicada. Só que a tradução ela é possível, né? Mediante algumas semelhanças que existem, algumas ideias que existem, até por causa das trocas que a gente tem atualmente, né? Culturais. Então, isso favorece a tradução, né? E a tradução nunca é também literal, né? Palavra por palavra. Você tem que tentar trazer a ideia da outra língua para a sua própria língua ou para a língua de quem vai ouvir ou vai escutar, né? Bel, e aí, o que você achou dessa provocação do Flusser? Como que você aplica na sua própria área de pesquisa? Fica à vontade para comentar. Bom, primeiro, achei que o Elcio foi muito certeiro no jeito como ele abordou a perspectiva do Flusser, que é isso, né? É muito interessante o vocabulário que o Flusser usa. Ele fala em personalidade própria da língua e da cultura. Isso é muito interessante porque nos anos 30, nos anos 40, dentro da própria antropologia, surgiu uma vertente chamada de cultura e personalidade. E eles pensaram muito nos termos em que a personalidade é moldada pela cultura, ou se relaciona com isso, né? E é legal ele pensar a língua também como tendo uma personalidade. Achei muito provocativo, porque é justamente essa dimensão da personalidade da língua que torna variável, né? Que produz diferenças entre as línguas, né? São as características específicas, vamos dizer assim, que pontuais de cada língua. Mas, ao mesmo tempo, o Flusser também aponta para um outro lado. É como se ele estivesse olhando na perspectiva do particular, quando ele trata dessa personalidade própria da língua, mas ele também estivesse olhando de uma perspectiva mais geral, ou, digamos, universal, ou o que ele chama de ontológica, né? É legal pensar isso, né? De que, do ponto de vista da personalidade própria de cada língua, a tradução, a rigor, é impossível. Mas pensando do ponto de vista universal da linguagem, como disse o Elcio, é possível considerar a tradução. E é isso, não é uma tradução, eu acho que é bem certeiro mais uma vez o que o Elcio disse, não é apenas uma tradução de palavras, literalmente, mas é uma tradução de ideias que envolve justamente essa particularidade de cada língua, né? Ou seja, o que ele chama de personalidade. Eu gostei muito desse jogo entre a particularidade, entre a personalidade, a variação, a diferença entre as línguas, de um lado, e de outro lado, essa universalidade, essa ontologia, essa semelhança entre as línguas, ou por meio da ideia de linguagem. É legal isso porque se a gente olha só para um dos dois lados, a coisa fica um pouco estranha, né? Fica faltando. Porque se a gente olha para o lado da particularidade apenas, a tradução é impossível, porque cada língua é um mundo separado do outro. Mas, ao mesmo tempo, se a gente olha só do ponto de vista da universalidade, a gente também perde a capacidade de considerar que, por mais que haja uma linguagem humana, universal, digamos assim, e aí tem que pensar um pouco melhor o que é esse universal da linguagem, mas digamos que seja essa capacidade de comunicar, no mínimo, né? Pode ter outros desdobramentos disso, e então olhar só de um lado perde, de outro lado também. Então equilibrar as dimensões, como o Flusser colocou, é muito desafiador para o nosso trabalho, né? Daqui a pouco eu falo um pouco mais de antropologia, que é justamente, acho que o ponto que eu vou destacar melhor aqui, tá? Mas por enquanto, comentando o Flusser, é por aí. Então, fala um pouquinho sobre isso, Elcio, a questão dos seus objetos de pesquisa em relação ao seu pós-doutorado em tradução, o que é isso, e como que isso é aplicado nos estudos bíblicos, né? Então, como que você trabalha isso no seu campo de pesquisa? Certo. A minha entrada nesse pós-doc em estudos da tradução, ele se deu devido a um projeto
do final de 2018 de tradução do Pentateuco Samaritano. Então, só existe uma tradução do Pentateuco Samaritano para o inglês. É a única tradução que existe dele. E a tradução para a língua portuguesa, essa que eu estou fazendo, é a primeira tradução para a língua portuguesa. E eu estou traduzindo a partir de um manuscrito medieval samaritano, que é o manuscrito mais antigo e completo. Quer dizer, é o manuscrito completo mais antigo, né, do samaritano. Depois você explica também a diferença entre o Pentateuco samaritano e o Pentateuco que nós temos nas nossas Bíblias, tá bom? Sim, boa. Sim, porque o Pentateuco são duas tradições diferentes do Pentateuco, né? Então, geralmente a gente conhece mais a tradição judaica do Pentateuco, né, que é a que nós temos nas nossas Bíblias, em língua portuguesa, e também nas edições da Bíblia hebraica, nos códices massoréticos e tudo mais. No século XVII se descobriu um pesquisador italiano, ele comprou um manuscrito em Damasco, que era do Pentateuco samaritano, e ele levou para a Europa, para a França, e eles começaram a estudar isso em Londres, né? E aí foi quando o Pentateuco samaritano começou a se tornar conhecido na Europa. E aqui no Brasil, muita gente sabe que existe um Pentateuco samaritano, até por conta de comentários bíblicos que mencionam isso, mas dificilmente alguém teve acesso a ele, até porque o Pentateuco samaritano, ele está escrito em um tipo de hebraico que é diferente do hebraico judaico. É um hebraico próprio samaritano, chamado de hebraico samaritano. Inclusive as letras são diferentes, né? Assim por diante. E é uma tradição textual que conviveu com a tradição judaica por muito tempo, né? E aqui no Brasil a gente não tinha esse texto. Tem muitas partes que são parecidas com o Pentateuco que a gente tem, outras partes são diferentes, né? Principalmente com relação ao Monte Gerizim, né? Já que os samaritanos eles têm esse ideal, essa teologia forte relacionada ao Monte Gerizim, não existe uma tradução para o português. Então foi aí que surgiu, até porque eu conheci algumas pessoas da comunidade samaritana aqui do Brasil, e também conheci o senhor Ben Sedaká, que é da comunidade samaritana do Monte Gerizim de Holon, que fica em Israel, né? Gerizim fica na Palestina e Holon fica em Tel Aviv, Israel. Então, a partir disso, foi que surgiu o interesse de ter uma tradução, porque os samaritanos aqui no Brasil, eles não tinham tradução, não têm uma tradução, e eles também não têm muito acesso ao texto samaritano, né? Então, daí surgiu. E para poder trabalhar de forma mais tranquila, mais segura, né, foi que eu coloquei no projeto de pós-doutorado em estudos da tradução, né, que é um programa da Universidade Federal de Santa Catarina, que é voltado para a prática da tradução, para o estudo da tradução em si, né, para análise da tradução, também trabalham com teorias de tradução, então é um campo muito amplo, e é um campo que é novo também, né? Está dentro da área de letras, mas é uma pós-graduação distinta, né? E trabalha especificamente sobre a tarefa, o ato da tradução, né? Então, por isso que eu fiz o projeto, a professora Andrea Guerini, lá, que é a coordenadora do programa, então ela gostou do projeto e a gente foi conversando, e aí foi onde eu dei início nessa tradução, né? Então foi aí que eu comecei a trabalhar com isso. E qual a importância disso para os trabalhos, para os estudos bíblicos, né? É justamente pela diferença textual, pela diferença de tradição textual que o texto samaritano tem do texto judaico. Porque era uma tradução que possivelmente, né, já tenha começado a existir em torno do século II, pelo menos existem manuscritos do Mar Morto do século II
que já mostram isso, né? E até eu escrevi recentemente para uma revista da PUC, do Paraná, onde eu fiz uma comparação entre o manuscrito do Êxodo, do manuscrito do Mar Morto, encontrado lá na Caverna 4 de Qumran, com esse manuscrito que eu estou traduzindo, que é o manuscrito do século XII. E é interessante como o manuscrito coincide com o outro, né? Então, para mim está muito claro que já existia uma tradição textual desde aquela época, que foi se estabelecer mais nos primeiros séculos da era cristã, né? Então, quer dizer, é uma forma de você ver como que o texto bíblico ele é plural e como que existem tradições textuais que foram caminhando juntos, né? Juntas, com relação aos samaritanos e os judeus, né? E aí você pega, por exemplo, o texto samaritano, pega a Septuaginta, pega a Vulgata e tudo mais, você vê que existe um campo grande de textos antigos, bíblicos, né? Que estão começando a se tornar conhecidos, né? Atualmente. Então, acho que essa vai ser uma contribuição muito boa, ter esse texto em português, né? A antropologia trabalha bastante. Eu assisto vocês, né? Não sou um antropólogo, eu sou apenas um curioso da antropologia, e eles trabalham muito a questão do contato cultural, né? Dos diálogos culturais. Na historiografia, na história, nós temos alguns autores que trabalham a questão da circularidade cultural, né? A cultura em fronteira, né? Então os contatos culturais, etc. Como que essa questão da tradução cultural, da tradução da língua, como que isso se dá na antropologia? Quando você trabalha, por exemplo, etnologicamente, grupos distintos, sociedades distintas, trabalhos etnográficos. Fale um pouquinho mais para a gente, nos dê um pouquinho dessa sapiência da antropologia, porque eu também vou aprender contigo, porque eu sou um curioso da antropologia, eu queria te ouvir a respeito desse tema. Muito legal sua provocação, Rogério. E, assim, ouvir o Elcio é incrível, né? É muito aprendizado, porque ele está mexendo com uma questão que não é convencional, né? Tanto do ponto de vista do documento, quanto da abordagem. Isso deve ser muito inovador até para a área de estudos de tradução, né? Sem falar na teologia, na história e até na arqueologia, né? Então, um trabalho muito legal. É muito rico mesmo. Eu quando pensei aqui de que forma eu poderia contribuir com a nossa conversa, eu viajei bastante, eu tive alguns delírios, alguns devaneios, né? Elaborei uma ideia bem mais ampla de discussão, mas eu percebi que eu não teria como avançar para além da antropologia, num primeiro momento, ao menos, né? E aí eu fui fazer um trabalho de levantamento rápido, mas um levantamento, de certa forma, não desleixado, né? Do modo como a questão da tradução aparece na antropologia, né? Fundamentando, de certa forma, o próprio trabalho do antropólogo. E é por aí que eu vou. Por um certo tempo, né? Por um bom tempo, aliás, o próprio trabalho de campo do antropólogo foi pensado nos termos de tradução cultural. E é interessante porque é isso, né? O antropólogo é alguém que vai atuar num determinado lugar onde a cultura... Tem uma nenenzinha gritando aqui, gente. Tem uma bebezinha que escapou da mãe e veio para cá. Essas coisas acontecem, né? Mas é isso, né? O trabalho do próprio antropólogo, ele passou a ser pensado nos termos de tradução, já que a própria cultura e a relação da cultura com a língua passou a ser pensado também como tendo similaridades, né? Pontos de analogia. O trabalho do antropólogo passou a ser visto também como alguma coisa similar ao trabalho de um tradutor ou de um trabalho de um linguista. Bom, esse movimento é muito interessante e ele perpassa um vocabulário muito próprio da antropologia britânica. Um antropólogo chamado Godfrey Linhart, que escreveu um trabalho sobre os Dinka. Ele tem também um livrinho que é um livro de introdução à antropologia, que tem tradução em português. Eu estou até com ele aqui, ó. Deixa eu ver se dá para vocês verem. É um livrinho que acha nos sebos,
acha para comprar R$10. Deixa eu ver, estou desenquadrando, é esse livrinho. E, entre outras obras dele, nesse livrinho, ele chega a dizer que a particularidade do trabalho do antropólogo é que ele seja capaz de fazer tradução, mas é a tradução de cultura. E aí, o que é que está em jogo nessa preocupação de dizer que o antropólogo é alguém que faz tradução de cultura? Bom, se a gente pensar que a língua, né, nos termos que a gente estava falando do Flusser, a língua tem a ver com diferenças, as culturas também têm a ver com diferenças. Só que, de alguma forma, as línguas se comunicam. E também, de alguma forma, as culturas se comunicam. Então, assim como o tradutor tem que tornar compreensível uma língua em outra, ou a relação entre as línguas, né, o antropólogo também teria esse desafio de tornar compreensível o diferente, né, para que não seja incomunicável, né, a própria experiência cultural. Então, pensar o trabalho de campo como uma tradução de uma cultura diferente e que se torna inteligível para nós é alguma coisa que marcou muito. E marcou por quê? Porque, de um lado, você tem um antropólogo que chega para fazer pesquisa de campo e que desconhece, em geral, o povo onde ele vai trabalhar. Pelo menos é assim que foi formulado. Então, ele tem uma dificuldade com a cultura, mas também com a própria língua do povo com o qual ele trabalha. Então, a língua é um problema duplo para o antropólogo. A língua enquanto uma expressão da cultura, e aí a cultura é pensada nos próprios termos da língua, mas a língua também pensada na sua particularidade. Então é um desafio muito grande. E por isso, muitas vezes os antropólogos têm muitas dificuldades para trabalhar com essas línguas desses outros povos. Então, às vezes, os costumes, aquilo que se observa, o chamado fundador da etnografia moderna, que é o Malinowski, ele escreve nos Argonautas dizendo que tem que compreender a língua também. Então, não basta fazer as observações, tem que ir acompanhando o jeito como as pessoas formulam determinadas frases e se referem a determinadas coisas. Porque a língua, ele diz, é o espírito da cultura, é o espírito do povo, né? Então, aquilo que a gente observa é o esqueleto, é a materialidade, vamos dizer assim, aquilo que é palpável, aquilo que é imediato, aquilo que é superficial em certa medida. Então, quando você avança para a língua, você avança para o que tem de mais profundo. Só que se de um lado, né, isso parece ser até um pouco romântico, né, pensar que o antropólogo é alguém que consegue sobrevoar a cultura do outro e aprender as particularidades e traduzir com muita facilidade de uma língua para outra, traduzir de uma cultura para outra, isso não é exatamente tão simples, porque existe uma coisa que se chama de choque cultural, é assim que se nomeava na própria antropologia norte-americana. É a ideia de que não é simples a presença de um antropólogo ou de um antropólogo como tradutor no meio de um povo ou de uma cultura que ele desconhecia até então. Porque quando ele chega lá, ele próprio passa por um choque cultural. Então, ele se depara com aquilo que era desconhecido. Então, ele primeiro precisa, de alguma forma, assimilar o que estava em questão ali, para depois conseguir fazer a passagem. Nos estudos de tradução seria mais ou menos dizer de um original para uma tradução, né? Então, traduzir de alguma forma fazer essa passagem de uma coisa desconhecida, que é esse original, que é o nativo, o que as pessoas vivem no determinado lugar, e ele tem que trazer para cá. Então, ele tem um desafio muito grande, mas ele passa primeiro por esse choque. E quando há o choque cultural, estou usando termos até, de certa forma, retrógrados, né? Falar em choque cultural é um termo que já não se usa mais na antropologia, assim, com o mesmo sentido que ele tinha ali nos anos 30 e 40, de certa forma, né? Bom, então quando ele se depara com essa diferença incompreensível, porque é exatamente isso que acontece de imediato, o primeiro movimento de choque é o movimento de uma relação de etnocentrismo, ou o que seria chamado nos termos dos estudos de tradução, de uma má tradução, ou pelo menos de uma incompreensão que impossibilita essa tradução, porque não tem compreensão ali, né? As coisas estão desconectadas, dá um curto-circuito entre a cultura e entre a língua. E a saída que a antropologia encontra
para lidar com isso é o chamado relativismo, que funciona como uma espécie de uma espécie de tradução com tolerância, ou uma tradução com indulgência, onde esse diferente agora ele passa a ser apreendido de uma certa forma por meio de uma mediação, de um esforço de diálogo, de um exercício de comparação que torna de alguma forma possível, não que eles não sejam compreendidos inicialmente, mas que nós passemos a compreendê-los, porque eles sempre foram compreensíveis nos seus próprios termos, mas nós tínhamos dificuldade com isso. Então, o trabalho do antropólogo não é tornar plausível o que não era, é tornar plausível para nós aquilo que inicialmente nos era estranho, não nos era familiar. Então, a tradução, seja nos termos da linguística, seja nos termos da antropologia, é um evento comunicativo que envolve questões de terminologia, de semântica, mas de pragmática também. Então, só para resumir a história, eu diria que, para usar os termos do Eduardo Viveiros de Castro, o trabalho de tradução, e é claro que ele é bem reticente com essa ideia, o trabalho de tradução é um trabalho de traição, como a gente colocou como título aqui, só que ele diz o seguinte: se a gente sempre tem que trair, não tem outra saída, digamos, a pergunta é: o que é que nós vamos trair? Quem é que será traído nessa história? Eu vou deixar aqui, parar por aqui, depois eu volto nisso. A tradução tem os seus equívocos, entre aspas, né? Tem toda uma questão de complexidade quando você traduz um texto bíblico, porque é uma sociedade muito antiga. Então, Elcio, fale um pouquinho para a gente dessa questão do cuidado que um exegeta, um estudioso da tradução do mundo antigo tem que tomar para não impor a sua condição, o seu estado presente nos textos bíblicos, né? Não colocar o seu dogma quando for traduzir um texto bíblico. Fale um pouquinho para a gente, Elcio, sobre essas questões. Certo. É uma questão bem interessante. Interessantíssima também a fala do Delcides, do antropólogo como tradutor da cultura, né? Interessantíssimo isso. E sobre isso que o Rogério comentou agora, e passou para mim, de fato, isso é importante, né? Porque da mesma forma, como o Delcides mencionou, aquele ditado italiano, né, do tradutor traidor, que inclusive é o tema, né, da live, a gente tem, por exemplo, alguns outros estudiosos, como o próprio Paul Ricoeur, né, que ele também fala sobre essa frase, né, sobre esse ditado, e aí ele fala, só que ele tem uma visão mais positiva com relação ao tradutor, né, como aquele que vai tornar acessível um texto de uma outra cultura para a cultura meta, né, que chama assim, né, que é para onde você está traduzindo, né. Então tem o texto fonte, que seria o texto original, e também você tem o texto que é a meta, que é o resultado, né. Com relação ao texto bíblico, isso acontece muitíssimo, né, até porque é um texto que está dentro de um ambiente de fé e que vai depender das convicções de cada grupo, inclusive do grupo do tradutor, né? Então, geralmente, se o tradutor ele se deixar levar pelas suas ideologias e seus dogmas, ou os dogmas de onde ele vive, ele vai ter a tendência de passar isso para o texto, né? E passar a fazer uma tradução baseada naquilo que ele acredita e não naquilo que o texto está dizendo, né? Agora, por outro lado, também é importante, no caso o próprio papel do tradutor, ele é importante e exige muita responsabilidade, né? Porque quando você lê um texto, quando a gente lê um texto na língua portuguesa, por exemplo, um texto do Dostoiévski, né, que é russo, então, sei lá, lendo lá o romance lá do Idiota, né? Então você está lendo e quando alguém pergunta para você, você diz que você está lendo Dostoiévski. Só que você está lendo a tradução
do Dostoiévski, né? Você não está lendo exatamente o Dostoiévski, você está lendo a tradução dele. Só que a tradução, nesse sentido, ela assume como fosse uma função de original, né? Então, para o leitor, ele está mesmo lendo exatamente o que o Dostoiévski escreveu. E ele tem plena certeza disso e plena segurança. Então, com relação ao texto bíblico, também acontece. As pessoas leem os textos como se os textos tivessem sido escritos originalmente em língua portuguesa, né? Agora, com relação ao texto bíblico, tem uma diferença até grande com relação à tradução de um texto, por exemplo, do Dostoiévski ou de qualquer outro estudioso, porque o texto bíblico é um texto muito antigo, então é um texto em uma língua também bem diferente da nossa, que é a língua hebraico e o aramaico, e além disso, com relação à Bíblia hebraica, né, e do Novo Testamento, o grego, né. Então, você já tem essa dificuldade da distância longa desse texto, a distância entre nós hoje e a escrita do texto, né, que são muitíssimos séculos de diferença, né, e culturais e linguísticas e de tudo, né, e também a gente tem a dificuldade das convicções religiosas. Então, e também tem o problema de que muitas palavras hebraicas também podem possuir diversos significados na língua portuguesa. Então, o tradutor ele vai ter que escolher a palavra que ele acha que é mais adequada e que traduz melhor aquela palavra no texto original, vamos chamar assim, né? Então, é o caso da palavra ruach, que é vento, né? E que também pode ser espírito, né? Uma ideia que se tem aqui no português. Então, por exemplo, Gênesis 1, né? O 1, 2 lá, que é o Espírito de Deus, né? Poderia também ser traduzido como vento de Deus, né? Que, na minha opinião, acho que seria mais adequado, né? O vento de Deus se movia, né? Sobre a face do abismo, do Terrom, né? Que já é uma outra questão também. O Terrom, porque o Terrom seria uma divindade, né? Antiga. Então, está diante desse abismo, diante desse... Bom, enfim. Então, o papel do tradutor se torna muito importante, e o tradutor ele tem que se tornar meio que... Ele tem que tentar se tornar isento de toda essa carga que ele carrega, né? E tentar traduzir o texto baseado no conhecimento que ele tem da outra cultura. Então isso também é interessante, porque o tradutor ele não vai só pegar um dicionário e sair traduzindo. O tradutor ele tem que conhecer muito bem a língua fonte, no caso a língua que seria a língua original, ele tem que conhecer as dinâmicas culturais daquela língua, a cultura daquele grupo, para poder trazer aquele texto para outra língua. Então, a gente não pode pegar a nossa mente do século XXI e imaginar que o texto lá de 25 séculos atrás é a mesma coisa, né? Então, a gente tem que conhecer bem a cultura daquela época para poder traduzir. E aí corre o risco, né, de você traduzir textos carregados de teologias e ideologias nossas. Então, quando se fala, por exemplo, palavras com teor sexual, por exemplo, também tem essa questão de usar eufemismos, né, nas traduções para esconder certas coisas. Então não vai falar literalmente que o Abraão entrou na Agar, né? Como o texto diz lá, né? Que ele entrou na Agar. A Sara diz para ele, vai e entra na Agar, né? Tá, literalmente é um termo com um conteúdo sexual ali, né? Ou outros textos de Cantares de Salomão, né? Os Cânticos dos Cânticos, melhor dizendo, né? Os Cantares de Salomão, outra coisa. Cântico dos Cânticos, né? Que vai falar sobre parte do corpo, né? Masculino e feminino, então as traduções também amenizam isso, né? Ou textos que vão falar sobre messianismos, e aí o pessoal
tenta trazer, por exemplo, colocar sentidos nos textos hebraicos que são sentidos cristãos, por exemplo, ou fortalecer dogmáticas, né? Falar sobre demônios, sobre anjos, sobre pecados e tudo mais, nesses textos antigos, né? São conceitos totalmente diferentes e tudo mais. Então é um problema as pessoas acharem que simplesmente lendo o texto em português ela está tendo acesso plenamente ao texto bíblico. O ideal, pelo menos, para quem não conhece o hebraico, o grego e o aramaico, é pegar várias bíblias e tentar Bíblia católica, Bíblia protestante, Bíblia judaica, sei lá, você ter um conjunto. Porque esse é um problema que o Islã, ele conseguiu evitar bastante esse tipo de problema, porque o Islã, ele não aceita as traduções para outras línguas do Alcorão. Então, existem traduções, mas eles deixam bem claro, é a tradução do sentido e não é o texto original. Então, no estudo do Alcorão, você não... O texto em português, por exemplo, não pode assumir o caráter de palavra final. Que é a fala do Wolff aqui até, o Elcio. O Wolff falou exatamente o que você está comentando. É uma vantagem muçulmano. É exatamente isso. Então, mesmo que um muçulmano aqui no Brasil utilize uma tradução, como tem boa tradução aqui, feita por um professor lá da USP, por exemplo, do Alcorão, mas o Alcorão em português ele não assume um caráter de texto sagrado. Porque o texto sagrado, para eles, é somente o texto árabe do Alcorão. Agora, para a gente, o cristianismo, dentro do judaísmo também tem um pouco disso, mas mesmo assim, as traduções também assumem o papel muito importante. E no cristianismo, maior ainda, devido ao caráter proselitista e missionário. Então, a ideia de sempre tornar o texto acessível para outra língua a qualquer custo, acaba dando à tradução o papel de texto original, e o texto que a gente chamaria de original, o grego e hebraico, acaba ficando muito de lado e desconhecido das pessoas. É difícil esse lugar de neutralidade do tradutor ou de um antropólogo. Como traduzir a cultura de um povo se na própria cultura necessita da vivência para ser desmistificado? Fica à vontade, Del, para comentar a fala dela, da Sara. Sara, obrigado pela questão. Eu acho que muito feliz seu comentário. De fato, né, essa questão da neutralidade, que apareceu inclusive na fala do Elcio também, né, essa isenção, essa procura por uma objetividade, ela é sempre problemática, porque como você falou, né, o antropólogo ou o tradutor é alguém que pertence a uma cultura, que tem uma língua, como se chama, a língua mãe, mas que ele ou sua língua nativa, mas que ele, de alguma forma, ele apreende, por meio da sua língua, uma outra língua. Né? Na antropologia, eu estava falando com o Rogério mencionou o caso do Geertz, né, que é um antropólogo que tem uma concepção de cultura como texto. Basicamente essa a ideia, de que as culturas são objetos de interpretação, e aqui nós diríamos também de tradução. E ele diz que o antropólogo nunca tem acesso direto à cultura do outro, porque ele media isso pela sua cultura. Então, ele só tem acesso à interpretação que as pessoas fazem da sua cultura para ele. E, com isso, ele faz uma interpretação da interpretação, né? E vira uma espécie de um trocadilho, mas, ao mesmo tempo, uma coisa muito complicada, muito difícil de resolver, né? Então, não existe exatamente essa neutralidade, ou ela não é possível, né? Na medida em que o antropólogo ou o tradutor pertence a uma cultura. E esse seu comentário, Sara, ele abre também espaço para eu apontar agora as críticas, justamente, algumas das críticas que foram feitas à ideia de que o antropólogo é um tradutor de cultura e que ele mais ou menos faz isso de uma forma muito bem sucedida, ou pelo menos soa como se fosse, em comparação, por exemplo, ao trabalho dos missionários. E essa briga, vamos dizer, essa querela entre antropólogos e missionários, ela é muito antiga. Tem até um texto que diz que eles são irmãos e inimigos ao mesmo tempo.
Eles são irmãos porque o trabalho missionário do século XIX, ele fundamentou em grande medida o desenvolvimento da antropologia, né? Basta lembrar que houve uma época em que os antropólogos saíam muito pouco para ir conhecer as culturas do mundo, para conhecer os diversos povos e conhecer as diversas línguas. Os antropólogos, eles faziam mais generalizações e teorizações, enquanto que quem ia e quem fazia esse trabalho braçal, esse trabalho de aproximação, de convivência com as pessoas e de aprendizado da língua, eram os missionários. E então, inicialmente, houve uma parceria, né? Tem várias cartas do Lewis Morgan, enviadas para missionários, pedindo dados, pedindo informações, para ele produzir sua teoria. Bom, por outro lado, são inimigos por motivos que a gente diria até óbvios, né? Porque o antropólogo, ele tem uma tendência a considerar a cultura como algo que deve ser protegido, e protegido principalmente dos flagelos do cristianismo, ou da evangelização e tal. Enfim, essa história é muito longa, mas desde as catequeses jesuíticas, por exemplo, no caso do Brasil, até a atuação dos missionários recentemente, né, principalmente nos últimos 50 anos, entre povos indígenas. Então, situações bem complicadas, né, que mostram relações também muito distintas em relação ao que o antropólogo espera dessa relação com a cultura e do que o missionário espera. Mas o fato é que quem domina a discussão sobre tradução são os missionários e muito menos os antropólogos, pelo menos do ponto de vista teórico e da aplicação da linguística e das habilidades de tradução. Enfim, tem uma perspectiva de se contar a história dos estudos linguísticos no Brasil, que passa pela atuação dos missionários do Summer Instituto Linguístico, né, que é o SIL, que é o Instituto Linguístico de Verão, que eles, basicamente, eles vieram para o Brasil como linguistas, mas eles eram, de fato, missionários também. E a inserção deles na universidade, na academia, nos centros de pesquisa, foi muito relevante, porque não havia especialistas nisso. Então, é como se os missionários tivessem, em grande medida, fundado a linguística no Brasil. Tem muita gente que aponta para essa direção, né? Tem pesquisa sobre isso. Bom, mas aí vamos lá, né? Então, de um lado, tem essa relação de que o que o antropólogo faz é traduzir, mas o missionário também traduz, mas o antropólogo tem a aposta de que deve preservar aquela cultura, aquele povo, com a sua língua e tudo mais. Bom, a gente tem aí uma espécie de um romantismo antropológico, muita gente acusou a antropologia disso, mas esse romantismo é muito parecido, por exemplo, com o que o Elcio estava falando, e eu fiquei me sentindo provocado mesmo, pela ideia de que a gente tem um original. Essa ideia de um texto original, ela migra para a antropologia por meio de uma outra expressão, que é chamada de povos originários. Então, essa ideia de original do texto, ou de originário da cultura, do povo, é um negócio muito interessante, porque a gente, quando está pensando aqui em tradução, a gente está pensando, olha, a gente tem um original, e toda a tradução, ela é uma traição desse original. Então, o original é o que deve, de alguma forma, ter destaque. E aí é muito legal essa discussão, por exemplo, dos árabes, dos muçulmanos, né? De que só o original é sagrado. E é uma espécie de romantismo em relação ao original, que, enfim, né, uma idealização desse original, de que, não sei se foi o Elson ou o Wolfgang que falou, de uma espécie de sacralidade desse original, né? E aí é isso, né? Na antropologia, a gente toma esse original sagrado, esse povo originário, e a gente vai tentar trazer para cá, só que quando a gente faz esse movimento, e aí eu vou apontar as críticas, principalmente a partir do que a Sara falou, bem brevemente, qualquer coisa depois a gente volta nisso. O primeiro problema da antropologia, ao fazer esse tipo de tradução dos povos originários para nós, povos modernos, civilizados e coisa do tipo, é de que a gente pode cometer anacronismo imediato, né? Ou fazer uma transposição rápida demais, né? E aí sem considerar justamente que tem meandros, né? Tem nuances nesse processo que precisam ser considerados, né? Então, assim, a tendência imediata é fazer traduções rápidas dos termos,
porque essas traduções já estão mais ou menos convencionadas. Então, é mais ou menos a gente dizer que existe religião numa tribo X, e aí, mas não tem religião. A gente fala em religião, e religião faz sentido para nós, mas nós nos valemos desse conceito, dessa ideia, desse termo, para se referir a uma coisa que acontece lá e que nós identificamos a partir disso. Quer dizer, é um jogo em que, no final das contas, a gente acaba correndo riscos de anacronismo ou de transposição rápida demais de sentido de termos, por exemplo, né? Bom, então, além desses dois problemas, eu acho que tem um terceiro problema na tradução cultural, no modo como os antropólogos fazem, que não deixar muito claro, e eu vi que tinha um comentário aqui que apontou para isso, a dimensão da negociação. O que se perde e o que se ganha no processo de tradução. Eu acho que isso é uma coisa que tem que estar clara, que tem que ficar expressa na medida do possível no ato da tradução, né? Ou na expressão dessa tradução. Essa pergunta mesmo, esse comentário. Então, deixar claro, ou pelo menos fazer esse esforço de mostrar como que essa tradução foi feita, quais foram as opções e quais foram as escolhas feitas, né? E isso leva a pensar o seguinte, que o tradutor é alguém que tem, diante daquilo que é traduzido, uma relação de poder, vamos dizer assim, né? Ele tem uma primazia sobre a tradução. Quer dizer, ele tem o poder de dizer que tal termo serve ou não serve para ser traduzido de uma determinada forma. Ele tem a prerrogativa mesmo. E é muito interessante que na antropologia tem um texto maravilhoso do Talal Assad, que é um antropólogo bastante crítico dos procedimentos da disciplina. O texto dele se chama O Conceito de Tradução Cultural na Antropologia Social Britânica. E uma das coisas que ele faz, basicamente, é dizer o seguinte, é que todo o trabalho do antropólogo de tradução é um trabalho lado à história do colonialismo, o que envolve os missionários, mas também os administradores coloniais. Ou seja, uma relação de poder, uma relação de dominação linguística, de apropriação e dominação cultural também. Então, é muito interessante isso, né? Porque aí coloca a gente justamente nessa situação de que, e aí, é possível, então, tradução? Já que tradução é uma relação de poder, já que existe anacronismo, já que, de alguma forma, a gente considera uma prevalência do original, enfim, como é que a gente resolve isso?